Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Espero ser arretado mais um vídeo aqui do canal, né? Comprei até, tô com um chapeuzinho aqui para tentar dar sorte hoje pro São Paulo, mas não foi dessa vez. Vamos falar desse pós-jogos, né? Se você não sabe, acabou agora há pouco. São Bernardo, na verdade, São Paulo 0, São Bernardo 1. São Paulo perde em casa com mais de 52 mil pagantes. A torcida foi em massa esperando uma boa atuação do São Paulo que não veio, né? Então eu começo falando já um pouco do que eu vi do jogo. O time do São Paulo não jogou bem para mim. Eu acho que foi até uma das piores partidas do São Paulo. Então, ficou entre essa e a primeira partida do Ituano, só que a primeira partida, por ser a primeira partida, por ser estreia, pelo pessoal ainda não estar entrosado, não dá para considerar. Então essa definitivamente foi a pior partida. Eu vou falar um pouco mais na frente quando estiver falando, né, do jogo e dos tempos propriamente dito, mas que eu lembre assim, fui no estádio, né? Eu vi só um chute do São Paulo a gol. Não cheguei a verificar as estatísticas, mas só para você ter uma noção de como foi essa partida se você não acompanhou, beleza? A gente começa também, depois de dar essa impressão de praticamente ter sido a pior partida do São Paulo, falando da escalação. Ontem eu não fiz o pré-jogo, né? Enfim, por questões que não deu para fazer o vídeo, mas no pré-jogo não tinha muito o que falar, era basicamente o mesmo time que ia entrar no jogo passado. Eu vou falar um pouco sobre isso, como foi que o Rogério entrou. Ele entrou justamente com o Rafael no gol, que não teve culpa, enfim, no gol. E eu acho que em algumas bolas, além de ter dado sorte, né, que eu vou falar um pouco mais na frente, o São Bernardo teve duas bolas na trave, também em determinados lances, se não tivesse saído, o São Paulo podia até ter levado outro gol. Mas Beraldo e Alan Franco, né, a zaga que eu tenho. Na esquerda, ele entrou com o Caio Paulista. Eu também, se tivesse colocado a escalação nesse pré-jogo, tinha colocado o Caio Paulista, até porque foi bem no outro jogo, principalmente no ataque. Mas olhando o São Bernardo hoje, eu não tinha entrado com o Caio Paulista. E eu acho que isso a comissão técnica, o Rogério, tem que olhar, né? Então eu entraria com o menino Patrick. Natan no lado direito, fechando ali a zaga. No meio, mais uma vez, eu que às vezes, não vamos dizer que tento defender o Rogério, mas eu entendo a situação do Rogério. Porém, eu já comentei uma vez nesse canal, vou comentar mais uma vez e até de forma mais enfática. O São Paulo, ele não, provavelmente ele não pode chegar em fases mais avançadas do Paulista ou em outras competições por insistência de Rogério em coisas que não funcionam. Mendes e Nestor, que foi o que ele entrou no meio, não funciona. Você pode pegar aí quantos e quantos jogos, eu acho que dos 10 jogos eles jogaram 6 ou 7 e não funcionou. E mais uma vez o Rogério bota e não funciona. Não tem jeito. Então assim, o Rogério ele vai, tem coisas, eu sempre falo que o Rogério é um cara capaz, o Rogério é um cara inteligente, mas nisso aí ele tá errando feio. E dando um procedimento na parte ofensiva e do meio campo, né? Aquele quarteto, Galopo, Wellington Rato, Caleri e Luciano. Tá? Então foi assim que o São Paulo entrou no jogo, só que logo no início do jogo, sei lá, acho que uns 4 minutos, o São Bernardo com uma marcação muito agressiva. Vocês estão vendo aqui minha cachorrinha, né? Ela gosta de aparecer nos vídeos, agora tá sendo a estrela. Então, o São Paulo, o São Bernardo com uma marcação muito agressiva, né, sem deixar o São Paulo sair, e no lance desse, assim, de agressividade, o São Bernardo criou um escanteio, a bola foi cruzada no escanteio e o gol de cabeça. Eu realmente, no estádio, não deu para ver muita gente na área, eu vou ver esse lance mais com detalhes, talvez até faça um vídeo short, mas assim, não deu para ver se foi falha só da zaga, se foi mérito do São Bernardo, mas a questão é que o São Bernardo fez isso logo no início, o São Paulo leva o gol, e ao longo do primeiro tempo o São Paulo não faz nada. O São Paulo não dá um chute a gol. O time muito lento, só que eu sempre falei, a gente sempre falou aqui que o time geralmente é lento. Eu até botei já uma capinha assim do time que foi do último jogo, né? Vou deixar aqui para você que foi o 3-0 que o São Paulo ganhou, mas eu botei time do sono, porque assim muito lento, mas em os outros jogos o São Paulo ainda conseguiu criar alguma coisa. E nesse jogo não, porque o São Bernardo fez o gol, se fechou muito bem, saiu em velocidade e no primeiro tempo numa falha até de posicionamento, o jogador do São Bernardo aproveitando a velocidade, colocou na frente, eu acho que foi o Alan Franco, passou fácil, fácil, driblou o Rafael e ainda acertou a trave. Por sorte, o São Paulo não sai perdendo de 2-0 no primeiro tempo.
E essa foi a tônica, nada de chance criada, bola parada também não funcionava. O time São Bernardo, acho que o Rogério, eu tenho visto em algum programa falando que é muito forte, eu nunca tinha visto, não tinha visto o São Bernardo jogando ainda. Então, além de ter jogadores fortes, tem jogadores muito rápidos, principalmente no ataque. O camisa 11, eu acho, que é o que foi contratado pelo Corinthians, muito rápido, sempre ali, principalmente pelo lado esquerdo, nas costas caiu o Paulista. Então, assim, isso foi a tônica do primeiro tempo. O segundo tempo volta e basicamente é a mesma coisa, não tem nem muito o que falar. Como eu falei até no início do vídeo, eu acho que só uma jogada que o São Paulo trabalhou bem é que o Pedrinho, que tinha entrado no primeiro tempo, que essa também é uma coisa ruim, assim, para a gente torcedor de São Paulo, já não estava funcionando o ataque, e aí no lance que eu não vi realmente, assim, não dá para ver mais um choque, alguma coisa, o Caleri sai sentindo, espero que não seja coisa grave, e é interessante, futebol é muito engraçado, né? Ano passado o Caleri jogou com bola levando porrada do zagueiro, a bola era sempre chutada pro Caleri, brigar, levando todo tipo de dividida, e não se machucou, que eu lembro, pelo menos nenhuma vez. Nesse ano que o São Paulo está tentando outras alternativas, não só acionar o Caleri já vai para a segunda vez que se machuca. É uma coisa interessante, né? Mas, enfim, então no segundo tempo, com o Pedrinho que entrou no lugar do Caleri, eu acho que isso foi o único lance que o São Paulo teve de perigo. Que o Pedrinho chegou, chutou, quando chutou, o goleiro caiu, não chutou bem. O Rogério não mudou o Nestor, a torcida pedindo para tirar o Nestor. O Mendes muito mal, e aí, tanto é que quando o Rogério coloca o Luan, não coloca no lugar do Nestor, o Luan ainda joga melhor. É interessante, assim, eu vou falar um pouco, assim, das escalações mais na frente, mas, assim, eu não entendo como, eu até já falei isso, teve um programa que falou que o Mendes tomou conta da posição. O Mendes, pra mim, eu acho que se eu vi o Mendes jogar 2 jogos bem, eu vi muito. Então, assim, aí junta com o Nestor, então se não funcionou o meio de campo, o Luciano extremamente apagado, então foi isso, as bolas paradas não funcionam, depois o São Paulo mudou também, botou o lateral esquerdo, o menino Patrick, depois botou, acho que foi o Thales, e assim, não fez nada, essa foi a tônica, foi um chute no jogo todo, tá? Então não tem muito o que comentar, falando sobre as atuações que eu sempre boto que é um destaque positivo e negativo, né? O que não foi tão bem, você já tá, se você está aqui no canal, você já está acostumado, se você é novo, você já vai sabendo. E aí, começando pela defesa, é difícil até dizer quem é que foi bem, na verdade eu vou dizer quem é que foi menos ruim, porque Caio Paulista não defende nada, o Natan também muito mal no apoio e assim, eu vi que os ataques não eram muito pelo lado dele. O Alan Franco, na verdade, o Alan Franco e o Beraldo, a gente sabe que são jogadores mais técnicos. E estavam jogando bem até, principalmente o Beraldo. Só que temos que saber também que eles não são jogador rápido. Então eles perderam, na maioria das vezes, em velocidade para o jogador de São Bernardo. Então, se for para pontuar ainda alguém que foi menos ruim, eu pontuava o Beraldo, porque mesmo com essa dificuldade de velocidade, ele ainda conseguiu se virar pelo lado esquerdo e ele jogou praticamente por ele e pelo Caio Paulista no setor defensivo. E o Caio Paulista deixava um buraco, uma avenida. Por isso que eu falei, se fosse eu, se eu tivesse visto o time do São Bernardo antes, eu não vi nenhum dos jogos, eu tinha colocado um lateral de ofício, o Patrick. Então é isso. Quem não foi bem aí, talvez o pior aí foi o Caio Paulista, porque ele nem apoiou, nem atacou, né? Porque ele sabia que tinha gente ali, se ele fosse, ia deixar muito espaço. E principalmente o camisa 11, que eu não estou recordando o nome, que eu acho que já é o contratado pelo Corinthians, muito veloz, né? Joga com a esquerda, com a direita, realmente uma boa contratação do Corinthians. E então, pior o Caio Paulista. No meio, o melhor para mim ainda foi o Luan, que entrou no segundo tempo. E é isso que eu estava falando da questão do Mendes. Eu nunca vejo o Mendes como primeiro volante dar um carrinho. Como é que o cara é o cara que tem que marcar, que tem que dar pressão, que tem que fazer falta e não dar carrinho? E o Luan já chegou, quando chegou no segundo tempo, já chegou dando carrinho, dando dividido. Então, para mim, se o Luan não tem condição de jogar de segundo volante, bota o Luan de primeiro volante no lugar do Mendes. Para mim, pelo que eu vi até agora, o pouco tempo que o Luan entrou, já fez mais que o Mendes. E o Nestor, nem se falar, ainda levou um cartão amarelo, muito ruim, não acertou nada, não dá, mais uma vez, não dá o Nestor ali como segundo homem de volante. O São Paulo tão vulnerável na defesa e ainda entrar com o Nestor que nem marca nem apoia.
Então, para mim, o pior, Nestor, né? Talvez ali igualando até com o Mendes. E na parte ofensiva, não, eu ainda coloco o Rato como destaque positivo, porque é o único que tenta ainda, pela movimentação, é o que tenta cruzar, é o que vai nas bolas paradas, escanteios, é a esperança do torcedor. E é engraçado, o São Paulo, a gente tá numa situação que quando sai uma bola parada, a gente a gente tá feliz, a gente tá com expectativa. Um time grande, um time como o São Paulo, depender de só e somente de bola parada. É muito pouco, gente, é muito pouco, né? Para a gente depender só disso. Mas, de qualquer forma, ainda coloco o Rato como um destaque positivo e que não foi bem o Luciano, porque o Luciano é apagado no jogo todo. Essa posição realmente que o Rogério está colocando ali no meio, que acha que vai facilitar porque ele já está no meio, assim, e pelo menos nos jogos grandes, né, e o Luciano não demonstrou, né, tá bem ali. Ele fica muito encaixotado, né, quando sai, não consegue chegar na área para fazer o quando finaliza. Ele teve, se não me engano, teve até uma chance no segundo tempo que o cara cruzou e ele de perna esquerda ali errou a finalização. Parece que quando chega na área não chega inteiro. Então, para mim, o destaque negativo foi o Luciano nessa parte ofensiva. Né? Ou que o pior, porque hoje realmente não tem ninguém que a gente possa dizer, não, essa pessoa, esse cara ainda fez mais ou menos que a gente esperava dele. Então, não teve isso. O grande destaque, talvez, é a torcida, mais uma vez. Como eu pontuei aqui, várias vezes eu vou chegar aqui e vou dizer que o destaque é a torcida. Porque enfim, mais de 50 mil, né? A torcida lá com previsão de chuva também, acabou que não choveu, mas a torcida fazendo a festa, mesmo São Paulo levando gol, a torcida gritando, cantando, e enfim, então o destaque positivo vai para a torcida. Rogério Ceni para mim também demorou muito a mexer, tudo bem que ele vai vir com aquelas desculpas que assim não tem as peças, e isso, acho que o grande ponto de importante e de positivo para esse jogo foi que possa ficar uma lição para o São Paulo, porque se a gente jogar na esquerda com Caio Paulista contra o Água Santa, que é o que a gente vai decidir, né, depois na classificação do grupo. Se a gente jogar com esse meio campo frouxo, com Mendes e com Nestor, eu acho até difícil da gente passar pelo Água Santa. Então, fique alerta, eu acho que isso é um bom. Eu tinha falado isso, e eu acho que algum dos shots que eu fiz, que isso seria um bom teste. A gente ia ver que condições o São Paulo tá para brigar pelo título. E a gente viu hoje, né? Que não tá muito abaixo para tentar conseguir uma coisa que seja o título ou chegar até uma final. Além disso, agora o São Paulo também é bom pontuar aqui que fica numa situação um pouco até complicada, porque o Corinthians joga amanhã com o Santos. Se o Corinthians ganha, passa o São Paulo, assume a terceira classificação geral. E aí, no desenrolar, vamos dizer que todo mundo ganhe até as fases semifinais, o São Paulo pode decidir a semifinal na casa do Corinthians. O São Paulo com a possibilidade de decidir no Morumbi, mesmo que não jogando bem, mas com a força da torcida, que é sempre um poder maior. Se bem que esse começo do ano não está fazendo diferença a torcida, né? Parece que o time nem se sente empolgado. Mas, de qualquer forma, ainda é uma coisa importante jogar em casa. E agora o São Paulo tem esse risco de, caso os times vá vencendo da mesma forma os jogos que faltam, vai chegar numa semifinal, numa eventual semifinal, e o São Paulo vai decidir em Itaquera a classificação para uma final, se chegar na semifinal, tá? Então é isso para o vídeo de hoje, né, para vocês, realmente não foi uma noite boa para o São Paulo. Se você gostou aqui do vídeo, dá o seu joinha, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, todo mundo, e agradeço e um bom fim de noite aí para vocês.